Caros companheiros, senhores jornalistas, o nosso país vive um momento particularmente difícil da sua história. As declarações da missão do Fundo Monetário Internacional, conjugadas com as declarações anteriormente proferidas pelo Sr. Presidente da República, no enquadramento de uma conferência promovida pela Ordem dos Economistas, e ao que se juntaram as declarações posteriores do Governo, evidenciam uma situação económica e, por isso também, social bastante grave, que não pode ser tratada com a ligeireza com que o Governo o tentou fazer. O país não tem a certeza de, nos próximos dias, poder importar alimentos e medicamentos, importar combustível, pagar salários aos funcionários públicos e pagar às empresas privadas pelo fornecimento de bens e serviços ao Estado. O Governo deixou a ideia de que mesmo a estabilidade precária que se conhece hoje no fornecimento de energia pode não estar garantida. A estabilidade no fornecimento de energia é uma prioridade para o nosso país e aí o Governo poderia ser felicitado por ter conseguido alcançar este objetivo. Só que este objetivo absolutamente prioritário não pode ser atingido a qualquer preço, pois o contrato continua a estar oculto quando tudo devia ser totalmente transparente, sem quaisquer suspeitas de envolvimento de atos de corrupção. Num país que prima pelo direito e pelas leis, os contratos celebrados pelo Estado têm de ser do conhecimento público, a menos que haja aspectos subterrâneos que não se queiram mostrar. Fruto da má gestão da economia, o preço dos bens e alimentos está a subir continuamente, a falta de medicamentos nos hospitais e nos centros de saúde será ainda mais grave do que já é e, infelizmente, poderá vir a verificar-se mais mortes como aquelas que já se registaram por falta de soro. Vergonhoso. Num Estado decente, o Governo deveria responder politicamente, mas também criminalmente, por estas mortes. O Procurador-Geral da República deveria mandar instaurar com caráter público um processo de averiguações com o fim de responsabilizar o Governo. Em alguns centros de saúde, nem o paracetamol existe neste momento. Os órgãos do Estado não divulgam com regularidade os dados que deveriam ser fornecidos à sociedade sobre o comportamento da economia. Para além da percepção que as pessoas têm na vida real, sabe-se que no final de 2023 a inflação atingiu o valor de 17% e neste primeiro semestre de 2024 já está acima dos 19%, sem se saber o que vem aí. As pessoas não conseguem suportar o nível dos preços com o salário que recebem no final de cada mês de trabalho. Se for eu, como espero, a chefiar um governo do PCD a partir de 2026, um primeiro aspecto a rever é a valorização da pessoa humana, atribuindo-lhes salários e pensões de reforma dignos. Os salários têm de ter algum significado para quem trabalha. Não é justo que administradores de empresas falidas do Estado ofiram vencimentos 10 a 15 vezes superiores ao salário dos professores e dos demais grupos profissionais. Vamos acrescentar a todo este cenário de grandes dificuldades a escassez de água potável e a total degradação de todas as estradas nacionais e das ruas da capital. Muitos pontos da cidade capital e de todas as outras cidades revelam um cenário de ruínas, em que as estradas e as ruas estão cheias de buracos e de fossos. O que nos aflige é que o chefe do atual governo
está no exercício destas funções pela 4ª vez, tendo por isso a obrigação de conhecer, e bem, mais do que ninguém, os problemas estruturais do país. Para além do Presidente da Primeira República, que foi também o chefe do governo em alguns momentos, ninguém governou por mais tempo este país do que este Primeiro-Ministro, que se encontra no exercício destas funções por mais de 3.000 dias. O mais preocupante ainda é que ele se mostra cada vez pior. Os seus governos apresentam cada vez menos desempenho. De certo modo, podemos comparar a situação que se vive hoje com aquela em que estávamos em 1991, quando o PCD foi chamado a tomar conta da governação do país. A situação da economia, do fornecimento dos bens alimentares, da escassez de medicamentos, da degradação das infraestruturas e da destruição das escolas e do ambiente escolar, incluindo o nível salarial dos professores, era muito parecida com a que se verifica hoje, e nós, o PCD, conseguimos reverter a situação, apesar de toda a sua complexidade. Apresentei-me à liderança do PCD com um projeto que se baseia globalmente naquilo que é conhecido como o modelo da substituição das importações. E é nele que continuo a trabalhar com a minha equipa de são tomenses que residem no país e fora dele. O país tem de reduzir drasticamente os seus encargos com a importação do gasóleo. Para isso, o país já deveria ter em marcha avançada um projeto de energias renováveis, como a energia eólica e a energia solar. O Governo já teve tempo de sobra para trabalhar nele e apresentar resultados, mas quem está frequentemente no avião não consegue tratar dos assuntos da terra, da vida das pessoas. Deve ficar claro que um governo liderado por mim concentraria toda a sua prioridade nesta solução como uma das formas de reduzir a pressão sobre as reservas externas do país. Também deveríamos passar a produzir intensamente e de forma ordenada e sistemática os nossos alimentos e rações para os animais, de forma a reduzir as nossas importações, mas mantendo um alto nível de abastecimento do mercado em produtos agrícolas e pecuários. Em contrapartida, o país importaria uma quantidade suficiente de instrumentos e de equipamentos de trabalho, designados meios de produção, que iriam intensificar a capacidade produtiva dos agricultores e dos criadores de gado. Para que isto aconteça, o Governo deveria organizar todo um sistema de apoios materiais, técnicos e tecnológicos aos que produzem, apoios com sementes e com formação, e em situações devidamente justificadas, deve até ser atribuído apoio financeiro. Isto implica que se tenha um Governo dinâmico, competente e trabalhador, muito trabalhador. Garanto que no comando de um Governo não teria ministros e secretários de Estado a funcionarem a meio gás, porque estes teriam de estar permanentemente a fornecer as respostas de que o país precisa e que eu estaria a pedir. E para que os ministros tenham todas as respostas prontamente, toda a administração pública deverá estar a funcionar de forma muito organizada e ativa, sempre sujeita aos mecanismos da inspeção e da avaliação, com prémios para os mais competentes. As poupanças obtidas com a importação dos combustíveis, dos alimentos e da ração para os animais seriam utilizadas para importar prioritariamente os medicamentos e equipamentos de saúde. Estes devem, por sua vez, ser utilizados com todo o rigor que os meios tecnológicos de acompanhamento, de fiscalização e de inspeção hoje permitem. Tudo terá de ser feito para que não volte a faltar medicamentos nos hospitais e nos centros de saúde. O país deveria reforçar a sua capacidade de arrecadação de divisas,
concedendo estímulos para a produção de bens exportáveis, como o cacau, em especial o biológico, a baunilha, a pimenta e alguns outros produtos resultantes da prática agrícola desenvolvida através da iniciativa privada. Foi para isso que se aplicou o programa de distribuição de terras. O importante é que todo este processo de produção seja entregue a entidades privadas, de capitais e empreendimentos nacionais e estrangeiros, sempre de forma transparente. O nosso país precisa, como de pão para a boca, de investimento estrangeiro. Neste momento, temos grandes dificuldades em atrair para o nosso país capital estrangeiro, porque os exemplos de politização da justiça e de arbitrariedade jurídica não dão confiança às pessoas que podem investir em São Tomé e Príncipe. Vejamos o que se passou com o caso da Rosema e tiremos as nossas conclusões. Além deste caso, existem outros exemplos em que a política ditou direta e indiretamente à justiça o que devia ser feito e o nosso país perpetrou um verdadeiro roubo ao retirar os bens de investidores estrangeiros para os entregar a outros em condições não clarificadas. Isto não pode funcionar assim. Um país sério, de gente séria, não funciona assim. Funciona com o total respeito pelas leis e pelo direito. Acrescente-se a esta desordem a grande desconfiança que mina a nossa sociedade desde os estranhos massacres de 25 de novembro de 2022, que até agora não foram resolvidos pelo Governo como deveriam já ter sido. Outro objetivo para a poupança interna com a substituição da importação seria o de fortalecer o orçamento e a sua gestão. O reforço da capacidade de divisas para importação seria também obtido através do turismo. Mas um projeto de desenvolvimento do turismo com confiança, com cabeça, tronco e membros, um projeto bem desenhado e bem aplicado. O projeto turístico tem de estimular a captação, prevenir a chegada ao aeroporto em condições confortáveis, sustentar a deslocação interna e assegurar o alojamento, a restauração, a mobilidade e a animação e da fruição cultural nas condições de máxima segurança. A salubridade e o saneamento são aspectos muito importantes a considerar neste plano. Deve ser um plano amplo, articulado e coordenado. Consta que o Governo desviou para outros fins um grande projeto de modernização do aeroporto, em avançado estado de negociação com a República Popular da China. As justificações dadas pelo Governo, que substituem um donativo por um empréstimo, são inaceitáveis, porque o Governo só governa com o dinheiro que sai dos bolsos dos cidadãos e das empresas. E é uma ação criminosa, nas circunstâncias em que se encontra o nosso país, trocar um donativo por um empréstimo hipotecário. Na nossa ótica, as dificuldades do país só se resolvem com o crescimento económico e este deve ser conseguido através da dinamização da economia e da expansão do ambiente de negócios, encorajando o setor privado, pelo que a redução das despesas públicas, feita através da redução do poder de compra, é um erro, porque diminui o consumo. Num país de fraca capacidade de exportação, é preciso que seja o consumo interno a promover o crescimento da economia. O Governo anunciou que vai reduzir as despesas públicas em 50%. O que significa reduzir as despesas públicas para metade quando já se está
praticamente no segundo semestre do ano. Vai-se paralisar a administração pública? O governo esteve 6 meses sem trabalhar, a ver passar as modas, e agora verifica que tem um problema gravíssimo em mãos, que pode acarretar muitos problemas de sobrevivência às pessoas e às empresas. Um grande problema que tem também o nosso país prende-se com o déficit de democracia e da liberdade de imprensa. O PCD realizou no sábado, dia 8 deste mês, o seu Conselho Nacional, uma ampla reunião de análise da situação política do país e de eleição da sua comissão política. Apesar de previamente informados e convidados, infelizmente, nenhum órgão de comunicação social se dignou comparecer ao ato, nem prestar qualquer informação sobre este acontecimento, porque, aparentemente, decidiram todos, com todos os meios, fazer a cobertura da conferência de imprensa do Sr. Primeiro-Ministro, que não escolheu a data por acaso. Foi justamente para tentar anular a expressão do Conselho Nacional do PCD, mas esqueceu-se ele, ou porventura nunca soube, que nunca ninguém conseguiu encontrar um machado que corte a raiz do pensamento. A justiça é, pois, um dos pilares fundamentais desta estratégia de desenvolvimento, na medida em que tem de dar garantias às pessoas que investem, sejam nacionais ou estrangeiros, que o seu investimento, seja financeiro, seja em trabalho, como é o caso dos agricultores, está devidamente protegido. Mas o clima de furtos que se verifica atualmente nas parcelas de terra e noutras propriedades não encoraja os empreendedores. Tem de haver uma grande ação sancionatória, mas também educativa, para combater este comportamento social desviante. Um projeto desta envergadura reclama uma educação de exigência elevada, que prepare a sua população para desenvolver as suas ações, quaisquer que elas sejam, de forma muito competente e eficaz. Uma educação de máxima exigência na proficiência do conhecimento e utilização da língua oficial e de algumas línguas estrangeiras. A educação de alto nível também conduz à possibilidade de desempenhar funções melhor remuneradas, além de habilitar os quadros e trabalhadores nacionais ao desempenho de atividades e ocupação de cargos no estrangeiro, o que lhes possibilita, que lhes dá a possibilidade de investirem ou de consumirem bens no seu país. Perante as reclamações dos trabalhadores, o governo resolveu dizer de forma desprezível que a vaca já não dá leite. No nosso entender, dizer que a vaca já não dá leite é convidar as pessoas a desistirem das suas vidas e convidar a população a desistir do seu país. Nenhum governo tem o direito de dizer ao seu povo que o seu país está perdido, que está à deriva e que o país não tem solução, especialmente quando se trata de alguém que chegou ao poder afirmando que tinha todas as soluções e que está pronto. A função dos governos é exatamente a de arranjar soluções para os problemas do seu país. Os governos só existem para isso. Ou o primeiro-ministro não sabe disso, ou mentiu deliberadamente às pessoas com o único propósito de angariar votos. O chefe de governo mentiu também quando garantiu, no momento da aprovação do orçamento, que o país iria avançar mesmo sem acordo de facilidade de crédito alargado. O que temos, na verdade, é o anúncio de uma crise da máxima gravidade. Os governos têm a obrigação de entusiasmar os seus cidadãos,
de lhes transmitir confiança e não têm o direito de fazer o contrário, que é desmobilizá-los. O Governo tem dado sinais errados ao país. Os sinais errados vêm-se também a partir das despesas elevadíssimas do Estado, com os gastos em viagens feitas pelo Primeiro-Ministro e pelos ministros, em voos comerciais e em jatos privados, que são certamente muito dispendiosos. Com uma parte deste dinheiro, o Governo poderia melhorar as condições de vida dos cidadãos, ainda que não fosse como as classes profissionais e os reformados desejariam e importar medicamentos. Ainda sem completar 2 anos do seu mandato, calcula-se que o Primeiro-Ministro e o seu Governo já tenham feito mais de 100 viagens, o que é um total absurdo. Não é aceitável que as pessoas que saem da capital para comer grelhados em Micoló o façam menos vezes do que aquelas em que o Governo apanha um avião para ir para o estrangeiro. A nosso ver, o Governo deveria permitir que uma comissão independente fiscalizasse os custos e os benefícios de todas as viagens efetuadas pelos membros do Governo. Apenas isso poderia dar alguma credibilidade ao discurso apresentado pelo Governo. Outro sinal errado tem a ver com o facto de o Governo isentar grandes empresas do pagamento de impostos e de perdoar este pagamento a outras importantes empresas. Como é que as pessoas comuns, que têm grandes dificuldades em alimentar a sua família, podem acreditar assim que esta vaca já não dá leite, sabendo-se que as receitas do Estado vêm da cobrança de impostos? O comerciante comum, os pequenos produtores, as palaiês, os pequenos negócios pagam impostos e as grandes empresas e as que têm grandes lucros não pagam? Onde é que já se viu isso? O Primeiro-Ministro prometeu trazer solução, mas mentiu aos cidadãos. Mentiu porque não traz políticas que promovam o bem-estar das pessoas. Mentiu e enganou porque faltam os empregos prometidos aos jovens que têm estado a fugir em massa para o estrangeiro na expectativa de arranjarem dias melhores para as suas vidas, mesmo saindo em situações de total incerteza, como aquelas que conhecemos. Algumas ações que existem no domínio da agricultura e das pescas são por obra e graça das organizações internacionais, como se fossem elas a ter a obrigação de governar o nosso país. As organizações internacionais só o fazem porque reparam que o governo que foi escolhido pelo voto não está a ser capaz de cumprir com as suas obrigações, não tem iniciativa, não tem ideias e não tem políticas. Mentiu porque a dinamização da economia só é possível através de um plano estratégico prévio. Por não existir este plano, o Governo optou por um caminho mais fácil, o de diminuir o poder de compra daqueles que trabalham e precisam de sustentar as suas famílias. A diminuição do poder de compra vai implicar a redução no consumo, pois os empregadores, incluindo o Estado, vão pagar menos salários reais. A redução das despesas públicas deve ser feita através do combate à corrupção, através da promoção da transparência, da redução dos desperdícios, da redução de viagens, da redução de ministérios, da contenção nos empréstimos para reduzir os pagamentos de juros e através da anulação de outras despesas redundantes, que são as gorduras inúteis do Estado. O país poderia ter ajuda multilateral das instituições credíveis, o que facilitaria a entrada de divisas. Não tem, porque o governo fez créditos danosos para o país,
às escondidas das instituições nacionais e internacionais, e isso penalizou a capacidade do país em obter ajudas das fontes credíveis. Por não ter cumprido minimamente com as suas promessas eleitorais e por ter conduzido o país a este beco sem saída, o PCD considera que o Primeiro-Ministro já não tem condições para governar o país e deveria, em consciência, colocar o seu lugar à disposição do chefe do Estado, para que este, ainda no quadro da legislatura em vigor, encontre uma resposta que ajude o país a sair da grave situação em que está mergulhado. Muito obrigado. A situação económica e financeira do país é apontada, sobretudo, pela falta de acordo com o FMI e mais com o estrangeamento que apontou, o governo alega a falta deste acordo não permite fazer muito mais. Por isso perguntava se tem alguma proposta de como melhorar a situação económica e financeira do país sem este acordo, ou se não, como conseguir este acordo. Eu estou a apresentar aqui um plano que seria um plano de governação credível. E um plano de governação credível, neste momento, para o país, precisaria de um acordo de facilidade de crédito alargado. As condições têm de ser negociadas e bem negociadas. Nós, quando fomos governo, nos primeiros governos da Segunda República, negociamos duramente, mas muito duramente, com as instituições de crédito internacionais. E o país conseguiu obter créditos, conseguiu obter donativos e desenvolveu um amplo projeto que nós podemos considerar de grande revolução social na altura. Contudo, o meu projeto prevê que o país adote medidas que reforcem o orçamento, de modo que as despesas de funcionamento do Estado sejam suportadas através da tributação, acrescentando naturalmente a isso a necessidade de um plano de turismo que traga divisas para o país, traga mais divisas para o país, mas um plano de turismo não pode ser aquilo que nós vemos aqui e ali, um turista andar a passear, a olhar para o chão, com medo de meter o pé num buraco, num fosso. Um plano de turismo muito sério, que traga muito turismo para o nosso país. É recordar que um grande país europeu que se desenvolveu e está a um nível muito elevado, disse a certa altura que a sua grande indústria era o turismo. E nós podemos ter uma grande indústria de turismo no nosso país. Mas, além disso, há possibilidades de reforçar a capacidade de exportação do país, focando a nossa produção para determinados produtos. Eu dei aqui alguns exemplos. Portanto, tudo isso conjugado permitiria que o país não estivesse, a médio prazo, numa dependência absoluta dessas negociações de facilidade de crédito, continuando, porém, e sempre a precisar deles, mas com condições mais vantajosas e que permitem dar mais condições às pessoas do nosso país. Mas é possível dar essas condições que está a dizer nesta conjuntura atual do país, onde não há divisas, onde, como disse, a própria administração pública ou o Estado está paralisado, aonde encontrar meios para fomentar o turismo, fomentar a produção nacional e local, como está a referir? Mas a questão não é o hoje, a questão é o que não se fez ontem. Se o país tivesse feito ontem tudo o que deveria ter feito, nós não estaríamos na situação em que nós estamos hoje. E é só por isso que o PCD, que é um partido institucionalista, nós admitimos que os ciclos eleitorais devem ser respeitados. E é só por isso que o PCD entende que deve-se encontrar outra solução de governo, mesmo sem mexer na legislatura, uma solução de governo que possa trazer trabalho e rendimento
para o país e para as pessoas. É claro que nas condições em que estamos hoje, e as condições que estamos hoje foram o governo que nos trouxe até aqui, até esta situação, estando 2 anos praticamente sem trabalhar. E se o tivesse feito, nossa situação seria outra. Está a dizer também que se mudar também o governo ou o primeiro-ministro agora, a solução, a melhoria também não seria imediata, é a médio e longo prazo, é isso? Eu penso que haveria condições para, num prazo mais próximo, chegarmos a acordo com o Fundo Monetário Internacional, e isto abriria muitas portas ao país e grande parte dos problemas que temos hoje conheceriam de forma breve alguma solução. E é por isso que nós achamos que o Sr. Primeiro-Ministro, em consciência, nós não estamos a pedir a demissão do Governo, estamos a pedir que o próprio Primeiro-Ministro, usando a sua consciência, perceba que eventualmente esteja cansado e desgastado, ele perceba que não encontra outra solução para o país e entregava essa resposta e colocava essa resposta nas mãos do Sr. Presidente da República para que o país andasse para frente. Porque não está em causa, neste momento, a defesa ou o ataque a uma pessoa, não está em causa. O que está em causa é a defesa do país e das pessoas que vivem nele, dos cidadãos nacionais e outros que escolheram o nosso país para viver. O que pode acontecer, o cenário que está desenhado para os próximos tempos, pode ser um cenário catastrófico. E isso talvez possa ter solução. Disse que o governo isentou grandes empresas do pagamento de impostos. Pode citar estas empresas? Quais são? Sim. É importante nós vermos o que se passa com a empresa Rosema. Há notícias de que esta empresa tem dívidas ao Estado, pagamento dos seus impostos. Nós não sabemos o que se passa com a empresa EMAI. A ideia que temos de um acordo de um contrato absolutamente oculto é de que esta empresa, porventura, não esteja a pagar os seus impostos ou ainda não esteja a pagar os seus impostos. E isto é muito mau para o nosso país, porque o Estado vive da tributação, da cobrança de impostos. Não há outra forma de nós sustentarmos as escolas, os hospitais, arranjar estradas. Não há outra forma de o fazer sem a cobrança de impostos. E há pequenos negócios que pagam os impostos. Daí que os grandes negócios têm até a obrigação ética de o fazer, por vezes até em antecipação, para ajudar a resolver os problemas do país.